Vamos começar, né, nosso bate-papo com o título, né, super interessante, sobre aspectos metabólicos e nutricionais da vitamina D, magnésio e cálcio, uma visão funcional. É um conteúdo bastante vasto, então tem surpresa para vocês daqui a pouco, né, no final da palestra também, sobre esse conteúdo, tá? Então, eu me chamo Claudenise Dantas, sou mestre em Ciências da Nutrição, sou doutoranda em Inovação Tecnológica de Medicamentos pela UFPB, UFPE, UFC e UFRN. Sou graduada em Nutrição pela Universidade Federal da Paraíba. Sou professora de graduação de Nutrição e pós-graduação também em Nutrição, tutora e professora de residência multidisciplinar e coordenadora de Nutrição Clínica Hospitalar. Então, um pouco aí para a gente poder conhecer, para quem até mesmo não é daqui de Caruaru, até mesmo de outras cidades, né? Eu vi que tem alguns alunos meus de Patos, sejam bem-vindos ao pessoal de Patos, tá certo? E os meus alunos também de João Pessoa, Campina Grande e aqui em Caruaru, certo? Então, a primeira coisa que a gente precisa identificar, né? Qual é essa relação existente entre vitamina D e cálcio, né? E magnésio? Qual é essa relação existente, né? Será que elas participam de processos metabólicos comuns? É isso que a gente vai conversar um pouco nesta aula, né? Na verdade, nesta palestra. Então, primeiro eu preciso entender, né, a importância de cada uma dessas vitaminas. E para que a gente possa entender, eu separei para vocês esse esquema, né, que vai mostrar justamente como é que a gente pode obter vitamina D. E aí, baseado nesse esquema, a gente vai poder entender sobre como é que essa cascata, né, de intervenções metabólicas entre o cálcio e o magnésio, tá? Então, só para a gente compreender que a vitamina D, ela pode ser obtida por meio da alimentação e ela pode ser obtida por meio, né, da ativação da radiação, né, ultravioleta, né, na radiação solar. Então, como a gente pode ver nesse esquema, na nossa pele, a gente tem a forma 7-deidrocolesterol, certo? No entanto, quando nós recebemos essa luz ultravioleta, a gente tem a ativação para a forma D3, certo? Como a gente está vendo o nome chamado de colecalciterol, que é a forma D3. E essa forma D3 a gente também pode obter por meio da alimentação, certo? E também a gente pode obter por meio da alimentação a forma D2, que é isso que a gente também vai conversar um pouquinho mais para frente, tá? Mas o que eu quero que a gente entenda, né? Que quando a gente obtém essa vitamina, seja ela pela ação, né, da UV, ou seja, pela alimentação, ela precisa passar por várias biotransformações. E é justamente sobre essa parte de biotransformação que a gente vai detalhar um pouco mais, tá? Então, a forma D3 ou a forma D2, quando ela chega a nível hepático, certo? A gente vai ter a ação, né, de uma enzima chamada 25-hidroxilase. E aí a gente precisa realmente entender qual é o papel dessa enzima chamada 25-hidroxilase. O que ela vai fazer? Ela vai justamente converter a vitamina D3 ou a vitamina D2 na vitamina que a gente chama na sua forma de reserva, né? Que é a forma 25OH. Sendo que essa forma 25H, como eu falei para vocês, é a nossa reserva, né? E nesse caso, a nossa reserva hepática, certo? No entanto, eu preciso entender que a vitamina D é super importante ser ativada, porque ela vai ter um papel maravilhoso nos processos de absorção de cálcio, né? Nos processos de
a absorção de fósforo. Então, a gente vai ter que compreender que essa vitamina que está reservada a nível hepático, ela vai precisar ser translocada, né, por meio de proteínas para chegar onde, gente? Chegar no rim, no sistema renal. E é justamente no sistema renal onde eu tenho a ação de outra enzima super importante, que é a enzima 1-alfa-hidroxilase. Quem é essa enzima 1-alfa-hidroxilase? Como a gente está vendo aqui na imagem, gente. Quando essa forma, né, 25H, chega no sistema renal, ela recebe a ação da enzima 1-alfa-hidroxilase para realizar o processo de hidroxilação e assim gerar a forma ativa da vitamina D, que é a forma 1,25H. E aí, o que é interessante? A gente tem toda uma cascata metabólica, toda uma cascata do nosso sistema endócrino também atuando. Então, quando eu tenho a fórmula 1,25OH, eu tenho que sinalização? É como o corpo dissesse assim, olha, vamos absorver o cálcio proveniente da dieta, certo? Então, é como fosse essa sinalização e eu preciso que vocês absorvam esse conhecimento, né? Então, isso só foi possível porque eu tive a ativação a nível renal da vitamina D, que ela passou de 25H, sofreu hidroxilação por 1-alfa-hidroxilase, e aí a gente conseguiu gerar essa 1,25H, que é a forma ativa, que é ela que quando aumenta as suas concentrações, ou seja, quando eu tenho concentrações, né, intensificadas dessa forma da vitamina, que é a forma ativa, eu tenho aí uma sinalização para aumentar a absorção de cálcio que veio da dieta. No entanto, gente, quando o indivíduo tem alguma alteração metabólica, que a gente vai falar daqui a pouco, e ele, por algum motivo, não consegue ser tão efetivo nessa hidroxilação que acontece a nível renal, esse paciente vai acabar tendo as concentrações de 1,25H baixa, certo? E aí existe toda uma cascata de sinalização para intensificação do hormônio denominado, né, que é o paratormônio. E aí, gente, como vocês podem ver nesse esquema, o paratormônio, né, ele vai estimular com que esse cálcio, que é tão importante para a nossa saúde, venha sair do osso, né? Que, na verdade, não é algo que a gente queira de forma intensificada. O que eu costumo dizer? Que o nosso sistema fisiológico, ele acontece de uma forma sinérgica. Então, a gente precisa que todas as reações aconteçam, no entanto, na homeostase. Então, o que acontece, gente? Quando o paciente não tem uma boa exposição ao sol, quando esse paciente não tem uma dieta que forneça vitamina D, seja ela na forma D2, seja ela da forma D3, esse paciente, sim, ele tem uma grande probabilidade de ter deficiência ou insuficiência dessa vitamina D. E, consequentemente, ele vai ter outras alterações metabólicas muito importantes. E aí, qual é a problemática que nós vivenciamos hoje? E possivelmente é uma das grandes problemáticas que você enquadra dentro da tua clínica, dentro do teu consultório, tá? Hoje a gente vivencia toda aquela proteção contra o UV, concordam? Então, eu utilizo protetor solar, maquiagem com protetor solar. Então, a gente tem uma grande problemática, que é a não obtenção da vitamina D3 proveniente da exposição UV. Porque a gente está o tempo todo tentando se defender dessa luz UV que, infelizmente, em grandes concentrações, acaba trazendo alterações indesejáveis, né,
para o indivíduo.